Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre a estrela de Davi. Seria bíblica? Qual o seu significado à luz do Evangelho? E para isso a gente vai falar de outros significados também. Já vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos lá, vamos falar sobre essa dita cuja estrela de Davi, que você já até ouviu falar em várias partes, né? Ou em várias religiões também, até de natureza ou de tradição pagã. A estrela de Davi também pode ser chamada de escudo de Davi. A estrela de Davi, antes de nós entrarmos na talvez raiz etimológica da palavra, ou dela se formando, pode ter no mínimo 4 significados. Pode representar o nacionalismo judeu, ou realmente a nação de Israel, já que está inclusive na sua própria bandeira essa estrela. Pode representar também o apoio a Israel, quem utiliza essa estrela, tem gente até que tatua, né? A mesmo no seu corpo e tal. Pode significar também Jesus, ou haver um simbolismo referente a Jesus. Depois a gente vai ver se isso é bíblico, né? Não estou dizendo que pode, não estou dizendo que é. E pode ter o significado místico, ou ocultista, ou de forças ocultas, pode ser da Cabala e de tantas outras religiões pagãs. Fato é que isso é culturalmente já feito há milhares e milhares de anos, tá? Não talvez com o nome Estrela de Davi, mas essa estrela pontiaguda de 6 pontas já é mencionada ou tem dados informando que outras nações utilizavam. Principalmente até como uma espécie de força para vencer algumas batalhas, como símbolo nesse sentido e tal. De acordo com a raiz etimológica, exatamente da palavra Davi, muitos apontam que aí surgiu a estrela de Davi, pelo menos para a nação israelita, que os judeus já utilizavam, claro, na época de Davi. Porque Davi, em hebraico, no hebraico antigo, tem as seguintes consoantes: Dalet, Vav, Dalet. E esse Dalet era representado como um triângulo. Como existe 2 Dalet, 2 consoantes, então fizeram um triângulo para cima, outro para baixo. Ou um triângulo normal e outro invertido. E aí configurou a estrela ou o escudo de Davi. Esse é o posicionamento do possível surgimento dentro da nação de Israel dessa estrela, desse escudo, ok? Ela passou a ser famosa, essa estrela, a partir aí de 2, 3 séculos para cá. E bem mais quando, então, os próprios judeus foram forçados a utilizar essa estrela pelo regime nazista de Adolf Hitler. Então, aconteceu aquelas barbáries, o Holocausto, e eles utilizando aquela estrela. Depois que passou a Segunda Guerra Mundial, claro que há divergência de ter sido essa Segunda Guerra Mundial, mas vamos dizer o pós-guerra, em 1948 é criado o Estado de Israel. E utiliza na bandeira, como já disse, então, a estrela de Davi. E por isso tem a representação ou o simbolismo, de fato, da estrela na bandeira. Pois bem, dito isto, vamos à Bíblia. Será que está na Bíblia exatamente estrela de Davi, literalmente? Não está. Tem alguns indicativos que poderia ser a estrela de Davi, mas não necessariamente. Como, por exemplo, em Números 24:17, que fala sobre a estrela de Jacó, que foi uma profecia do profeta Balaão, que poderia estar se referindo ao próprio Davi, que surgiria mais tempo, ou a Jesus mais tarde. Ainda nós temos outra referência no Velho Testamento referente à estrela, e sendo a estrela da manhã derribada, ou derrubada, que está em Isaías 14:12, que fala, obviamente, da queda de Satanás ou do diabo. E ainda temos também, você há de lembrar, daquela estrela que guiou os magos, que é chamada, ou foi chamada de estrela de Belém, que muitos podem até dizer que aquela estrela seria a própria estrela de Davi,
que foi profetizada pelo profeta Balaão. E ainda temos uma outra referência de estrela. É claro que a Bíblia até fala muito mais em outras passagens de estrelas, né? Fala as outras vezes. Em Apocalipse, mas essas 4 são as principais. Em Apocalipse, fala da estrela da manhã. Estrela essa que representa a autoridade e o poder de Jesus Cristo. E que você encontra em Apocalipse, no capítulo 22, 16. Inclusive diz: eu sou a raiz e a geração de Davi é a resplandecente estrela da manhã. A geração de Davi aí indica, olha, veio da descendência de Davi. É a estrela da manhã, então é a estrela de Davi. Então nós tivemos aí as definições, as possibilidades de ser a estrela de Davi, por essas passagens que nós lemos, ser Jesus está então falado na Bíblia. Mas não é bem assim. E é algo interessante ainda dizer, que refere-se também a essa estrela de Davi, que tinha um sujeito que foi chamado de filho dessa estrela, que seria o Simão Bar Kokhba, que foi um sujeito que liderou a terceira revolta judaica contra o Império Romano, no ano de 332 a 335, depois de Cristo, e que, segundo o rabino ou o judeu Rabi Akiva do Sinédrio, da cidade de Usha, ele seria um novo Davi ou o novo Messias. Ele lutou para ele ser o novo Messias. Aí confirmou, inclusive, as palavras de Jesus: olha, se disser que o Messias está aqui, acolá, não creais. Porque eles achavam que o Messias tinha que acabar com o Império Romano. E como o Jesus verdadeiro, que morreu e ressuscitou, não acabou com o Império Romano, mas os tirou da cegueira de Satanás, principalmente aqueles judeus que aceitaram a ele, né? Aqueles que não aceitaram continuaram com aquele mesmo pensamento. Então, cumpriu-se aqui a palavra. E aí o que ocorre com essa tentativa de criar o Messias é que vem a diáspora judaica dos judeus. Porque o império lutou e conseguiu acabar com os povos judeus todos. Porque era uma farsa esse Messias aqui, né? E aí se espalharam por todo o mundo até que em 1947 alguns deles voltaram. E aí criaram o Estado de Israel com a ajuda da ONU. Aí tem também o movimento dos sionistas de Sião, que queriam então o seu Estado, queriam lutar pela política. Aliás, era um movimento político que lutava pela causa dos judeus, para que eles voltassem à sua terra. E nós temos esses conflitos todos, que eu já até falei em outros vídeos aqui. Então, falamos nesse dicionário bíblico inicial sobre a estrela de Davi. Não está claramente que a estrela de Davi seja Jesus Cristo. Pode ser, somente com essa última passagem que lemos lá de Apocalipse. Agora, tem gente que é ignorante, chegou a dizer, ou chega a dizer que não, olha, a estrela de Davi é da cabala, a estrela de Davi é ocultista, é isso e aquilo outro. Ora bolas, ela tem vários significados, a gente não pode ficar com um apenas. A Bíblia, inclusive, ela é utilizada por forças ocultas, ela é utilizada por todos os tipos de religiões, né? Pela religião espírita, pela maçonaria, por tantas religiões ela é utilizada. E aí? Então a gente não vai mais ler a Bíblia porque é pecado? A gente não vai mais, de fato, falar porque nós estamos, de fato, errando, porque é uma idolatria, ou porque a Bíblia serve de referência para outras religiões, ou ela foi adulterada. Isso é balela, né? Inclusive, tem um versículo que eu vou ler aqui para encerrar, porque eu sempre acabo me estendendo mais do que o permitido, que está lá em Romanos, que vem a calhar com isso que a gente está falando, porque as pessoas às vezes elas vão atrás aí de sensacionalismo, né? E o sensacionalismo sempre é algo perverso. É 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. 14:12. Então, cada um vai dar conta de si a Deus. Se nós utilizamos a Bíblia para o bem, Deus vai nos abençoar e nos garantir salvação. Se os outros utilizam a Bíblia para o mal e criam o simbolismo errado, a ritualística errada, né, para fazer mal para os outros, eles vão prestar conta. A mesma coisa que do simbolismo da estrela de Davi. Nós, como cristãos, podemos pensar que ela seja, ou poderá ser, de fato, a estrela Jesus Cristo, a luz Jesus Cristo.
Outros vão pensar de outra forma, mas nós pensamos para o quê? Para o bem. E podemos até pegar, como já disse em outras oportunidades, objetos referentes ao mundo secular e fazer um simbolismo, uma metáfora como o próprio Jesus fazia. Pegava coisas da vida, do que ocorria no cotidiano judaico e trazia para aplicar ao mundo espiritual, àqueles que seguiam a ele. Não tem nenhum problema nisso, tá? Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé,